Boa noite aos nossos queridos espectadores. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Hoje nós estamos na nossa 10ª edição do Body Live. É uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. E o nosso assunto hoje é muito interessante, talvez dos mais interessantes. Hoje nós vamos falar sobre aspectos psicológicos importantes que envolvem o paciente bariátrico no pré e no pós-operatório. Meu nome é Marcelo Girundi, eu sou cirurgião bariátrico, membro da gestão atual, e hoje terei o papel de mediar essa discussão. Nós estamos aqui com nossas convidadas, a Fernanda Kruczewski, que está vindo de Salvador, e a Maria da Guia, de Goiás. Ambas são psicólogas experientes, têm mais de 13 anos aí na prática da cirurgia bariátrica, entregadas a clínicas que operam esses pacientes no dia a dia, e vão nos falar aqui sobre a experiência delas com esses assuntos tão desafiadores. Nós estaremos aqui também na próxima terça-feira, como temos feito todas as terças-feiras às 20 horas, e antecipadamente vocês já estão convidados a participar conosco. Agradecemos desde já pela presença de todos vocês. Então vamos começar. Nós sabemos que a cirurgia bariátrica envolve situações complexas nesses aspectos psicológicos relacionados com a operação. Sabemos que a obesidade mórbida é uma doença grave, mas que, se conduzida de forma adequada, né, e com bastante responsabilidade, que é o lema da gestão atual da nossa sociedade, os nossos resultados com certeza vão ser resultados satisfatórios. Então eu gostaria de começar com a Fernanda, perguntando para ela qual que é a importância da avaliação psicológica no pré-operatório, Fernanda. Boa noite a todos. Eu queria agradecer, né, pelo convite à sociedade. É um prazer estar aqui com vocês, né, e participar de algo tão importante que é esse contato com os pacientes, né, para tirar as dúvidas dele no que diz respeito à cirurgia como um todo, avaliação psicológica. Enfim, há 13 anos eu trabalho com cirurgia bariátrica e, para mim, o que eu acredito ser mais importante na avaliação psicológica é a percepção do paciente com relação a seus comportamentos, a história dele, como ele chegou até esse momento, né? Qual foi a trajetória traçada por ele, né? Para que a gente possa identificar juntamente quais serão as suas possíveis dificuldades, quais são os seus instrumentais, né? Quais são as ferramentas que eles têm para passar por todo esse processo de mudança que a cirurgia bariátrica vai exigir da parte deles, né? Então, assim, é uma educação também com relação ao tratamento. O que é esse tratamento, né? Quais são, como é que funciona esse pós-operatório? É um momento em que a gente também aproveita para tirar muitas dúvidas desses pacientes, né? Porque eles vêm carregados de mitos, né? De histórias que eles ouviram falar em algum lugar com relação à cirurgia bariátrica. Então, assim, é um misto de uma educação e de uma avaliação. Eu não gosto muito desse nome de avaliação, porque o próprio paciente ele já vem carregado de preconceito com essa palavra avaliação, né? Ele acha que, de alguma forma, ele precisa passar. E a gente não está ali para fazer ninguém passar, a gente está ali para trabalhar em conjunto com a equipe. É fornecer material para que esse paciente consiga ter uma adaptação tranquila. Essa é a maior importância da avaliação psicológica. É instrumentalizar esse paciente para que ele se adapte bem a essas mudanças que vão acontecer na sua vida. Nós sabemos que a cirurgia, como é um procedimento complexo e o tratamento também tem tamanha dimensão, é fundamental que esses pacientes sejam acompanhados por uma equipe multidisciplinar. Isso melhora muito a segurança do procedimento. E eu queria perguntar exatamente isso para a Maria da Guia, se ela, durante essas entrevistas pré-operatórias, se existe algum sinal importante, alguma coisa que a gente deve observar nesses pacientes, que podem nos ajudar a conduzi-los de forma mais segura. Boa noite. Eu
Primeiro quero dizer que eu estou feliz por estar aqui hoje com vocês, participando do 10º Bari Live, que considero um espaço de troca enriquecedora entre os profissionais envolvidos no processo da cirurgia bariátrica e também por permitir a participação direta dos pacientes e demais interessados no assunto, por uma frente que eles possam obter informações mais seguras, que é uma preocupação nossa hoje em dia, né? A fonte de informação que esses pacientes usam para entenderem melhor o processo da cirurgia bariátrica. Voltando para a pergunta, Marcelo, quais são os sinais, né? Nós temos aí vários sinais, a Fernanda já começou falando bem, né? Instrumentalizar esse paciente para quê? Para que esse paciente tenha condições de lidar com as mudanças do pós-operatório. Então, esses sinais nós vamos observar, primeiro através da história de vida desse paciente, né? Da história dele com a obesidade, né? Qual foi o percurso, as buscas por tratamentos, as falências desses tratamentos, a que eles atribuem as falências desses tratamentos, porque à medida que eles mesmos vão trazendo respostas, né, nesse ambiente, eles vão percebendo os momentos de falhas e a que essas falhas realmente se devem. E na verdade, assim, aspectos mesmo, eu posso dizer que são vários os aspectos, mas nós nos deparamos principalmente com a indisciplina, mas ligada muitas vezes a um transtorno emocional importante, os transtornos psicopatológicos, os transtornos mentais, na verdade, né, dentro do quadro da neurose e da psicose. Dentro dessas duas estruturas, nós temos como os mais comuns o transtorno bipolar, ou o transtorno do humor, a depressão unipolar, os transtornos de ansiedades e com eles os transtornos de impulsividades, compulsividades e os transtornos alimentares. Então, são os mais frequentes observados. E quando a Fernanda fala de instrumentalizar, né, que é o nosso trabalho, é justamente entender com esse paciente onde residem as falhas. Aqui nós podemos atribuir as falhas. É um paciente com um transtorno que precisa, junto com essa cirurgia, ele precisa tratar, cuidar dessa área também. Ele precisa apresentar uma estrutura emocional melhor, um equilíbrio emocional melhor para que ele consiga lidar com essas mudanças. Bom, além desses, nós também temos aí temos que dar a devida atenção a pacientes com histórico de drogadição, os pacientes com transtornos mentais graves e, em alguns casos, são raras as situações que ocorrem quando o paciente apresenta alguma síndrome, né? Então, nós temos aí a síndrome de Prader-Willi, que é uma síndrome que, embora ela tenha uma origem genética, ela evolui com transtornos mentais, comportamentais, na verdade, e intelectuais importantes. E até porque, é interessante observar isso também, até porque essa síndrome nos chama atenção e é uma síndrome que a gente precisa ter cuidado, né, para um cuidado maior para pensar numa autorização, num consentimento desse paciente. Ela é uma síndrome que apresenta nela uma disfunção hipotalâmica. E nós sabemos que o hipotálamo é o responsável, né, pela a regulação, inclusive, da alimentação, da sede, né, da comida e da sede. Então, ele regula a fome e a sede. Se ele regula a fome e a sede, e o intestino também tem uma ligação direta com o hipotálamo, a resposta é direta também. Então, o intestino vai receber normalmente os reflexos que vêm dessa região. Então, são pacientes, assim, são vários os casos, várias as situações, o que não quer dizer que se eu recebo um paciente com transtorno bipolar, esse paciente vai ser contraindicado. A gente avalia cada caso, avalia o momento de vida desse paciente, a história de vida desse paciente, o suporte familiar que esse paciente tem, para que a gente tome decisões mais seguras junto à família e à equipe.
Fernanda, um dos aspectos que, como cirurgião, eu fico muito preocupado no período pré-operatório é sobre a real expectativa que o paciente tem com o resultado da operação. Eu acho que isso é um papel muito interessante do psicólogo para realmente conseguir, dentro de um gancho, aí, de uma história melhor da vida psicológica dele. Porque muitas vezes nós sabemos que a operação é extremamente efetiva para reduzir o peso e para controlar as comorbidades. Mas nem todos os pacientes vêm ao consultório procurar cirurgia bariátrica por isso. Às vezes existe alguma infelicidade, algum problema conjugal, a pessoa tem um desajuste na sua vida profissional, né, ou na conta bancária. Então eles passam a imaginar que, se emagrecerem, a conta bancária vai melhorar, o casamento vai mudar. Isso é real? O que você acha a respeito disso? Bom, real é exatamente que eles chegam muitas vezes dessa maneira, né? Irreal acreditar, talvez surreal acreditar, que a cirurgia bariátrica possa resolver todos os contextos da vida do indivíduo, né? Então, nesse pré-operatório, a gente já começa a fazer um levantamento das expectativas desse paciente. Por que ele está buscando a cirurgia bariátrica, né? O que ele espera de resultados? O que ele acha que vai acontecer logo no período imediato? O que ele acha que vai acontecer com 6 meses de operado? Né? Então a gente tem que se fixar muito nesse aspecto, porque às vezes o paciente fantasia muito a respeito disso. E aí a gente pode falar também de uma junção com uma cultura que a gente tem nos dias de hoje, que é a cultura do emagrecimento, né? Que é essa ilusão que se tem de que se ser magro significa ter absolutamente tudo, né? E não é bem por aí. A gente precisa entender que é claro que ser magro, é claro que a gente estar de bem com a gente mesmo, traz consequências positivas em todos os polos da vida. Você vai estar melhor no seu trabalho, você vai estar melhor dentro de casa, né? Agora, o que acontece? Muitas vezes eles perguntam, né? Poxa, mas eu conheço tanta gente que fez cirurgia bariátrica e acabou o casamento. Não é que acabou o casamento. A gente não pode simplesmente recortar o paciente no período cirurgia bariátrica. É um contínuo, né? A gente é uma história, nós somos construídos através das nossas experiências. E essas experiências é que vão determinar as nossas escolhas. Então a gente precisa implicar esse paciente nesse processo de entender o que você está esperando. O que é real, o que é fantasioso nesse processo, né? Você sabe que, por exemplo, aqueles pacientes que chegam, que já vêm de uma história que eram magros na adolescência, que engordaram ao longo da vida e que se imaginam, na verdade, magros da época de 15 anos atrás, né? Esse corpo já passou por tantas histórias que nunca será aquele corpo de quando se tinha 15 anos. Então ele precisa entender também isso, né? De que ele não vai operar e que vai acordar na sala de cirurgia e já estando magro. Porque eles esperam isso também muitas vezes, né? De que seja imediato. A pergunta que eles sempre fazem no consultório: quantos quilos eu vou emagrecer já no primeiro momento, nesse primeiro mês? Né? Ah, porque eu conheço alguém que perdeu 12 quilos. Né? Então, assim, a gente tem que trabalhar esse paciente para que ele não se frustre diante da sua própria realidade, né? Então, assim, a vida ela é um conjunto de escolhas, né? Vamos tratar da sua saúde. É claro que quando você trata da saúde através de uma cirurgia bariátrica, que você tem como consequência esse emagrecimento, você vai ter esteticamente um resultado bacana. Você vai se sentir melhor com você mesmo, você vai se sentir mais vaidoso. Eu digo que a autoestima é a primeira coisa que começa a melhorar, né, para eles. Então, assim, vamos entender um pouquinho como é que isso funciona. Eles têm que se reconstruir enquanto indivíduos, porque, assim, foi tanto tempo sendo massacrados, realmente. Existia um sofrimento tão grande com relação a esse excesso de peso, a forma como eles eram percebidos, né? É engraçado porque tem umas frases que eles trazem que são muito marcantes, né? Doutora, eu não posso mais comprar a minha roupa, é a roupa que me escolhe, não sou eu que escolho a roupa. Eu não quero mais ser ponto de referência, né? Porque sempre falam, olha, tá ali, do lado daquela gordinha. Então, isso vai demonstrando um grau de sofrimento muito grande, de exclusão social.
Né? E com essa exclusão social, é claro que tem um sofrimento psíquico, o humor fica mais deprimido. Então a gente precisa trabalhar esse paciente. Em que sentido vai melhorar? Claro que vão melhorar vários aspectos, mas se você colocar todas as suas expectativas, toda a sua esperança de que uma cirurgia bariátrica vai mudar a sua vida, eu digo assim, construir aquele castelinho cor-de-rosa onde você vai estar com um príncipe encantado e sua vida vai ser perfeita, isso não existe, né? Então assim, vamos trabalhar esse paciente. É importante que a gente faça isso no pré-operatório já, né? Uma coisa que eles sempre trazem é a questão da flacidez, né? Esse corpo. Mas eu tenho medo dessa flacidez. Dificilmente uma pessoa muito obesa não tem flacidez pós-operatória, né? E ela vai ter que conviver por um bom tempo com essa flacidez até que se possa pensar realmente em cirurgias reparadoras, né? Então, assim, vamos trabalhar para que ele se aceite, para que ele se reconstrua dentro de um lugar que seja confortável para ele. Por isso que é tão importante manter o acompanhamento psicológico, né? Para que ele lide melhor com essas situações. Eu queria só fazer acrescentar um pouco na fala dela, porque quando o paciente chega, né, como a Fernanda disse, com essa ideia de que a cirurgia, o emagrecimento devolve a ele a felicidade, nós precisamos, inclusive, começar a fazer contato, né, ajudar esse paciente a começar a fazer contato, inclusive com o significado, às vezes, dessa obesidade para ele também. Né? Às vezes, ele chega ao consultório entendendo que o peso é a obesidade, quando muitas vezes ela nada mais é do que um peso, do que uma dor concretizada no corpo, o peso do emocional concretizado no corpo. Às vezes essa obesidade ela está ali a serviço de uma proteção, né? Ela está como mais uma proteção, um baluarte para esse paciente que muitas vezes ele não sabe como lidar com isso depois de operado, né? Se a gente entende, como eu disse agora há pouco, né, há uma relação direta, né, do intestino, dessa porção gastrointestinal, com a parte cerebral que tem essa linguagem interessante, né, que é uma linguagem que vai sendo desenvolvida nessa porção, que pode, muitas vezes, eu falo que quando o intestino, o estômago, ele se torna o condutor dessa linguagem, da linguagem simbólica que vem, onde o comer e a obesidade, ela entra como símbolos, né? Elas se tornam símbolos e a obesidade se instala, a obesidade é só um sintoma. Então, acaba que esse paciente que, às vezes, sofreu toda a falta na infância, a fase de desenvolvimento, não teve uma estrutura egóica bem estruturada, talvez pela questão de afeto, né, a falta do afeto, da segurança de um todo, a obesidade vem muitas vezes representar a falta. O grande corpo representa essa falta. Né? Ele pode passar a representar a segurança que, às vezes, esse paciente não tem. É quando, às vezes, Fernanda, vem aquela fala, você já deve ter ouvido isso muito também em consultório, são 13 anos, eu tenho 16 anos acompanhando, de que o paciente, às vezes, se sente fraco. E você faz uma avaliação, pede para o médico observar, a avaliação médica, não tem desnutrição, ele não tem nada que aponte algo orgânico que justifique. E a gente vai perceber que está muito ligado ao fator emocional desse paciente, a representação de força. Nós vamos falar do pós-operatório daqui a pouco, mas vamos continuar um pouquinho em relação ao pré-operatório. Mas antes da gente complementar a parte do pré-operatório, que eu também tenho algumas dúvidas que eu quero esclarecer com vocês, nós vamos chamar o nosso vídeo institucional, é um vídeo cirurgia bariátrica com responsabilidade. Por favor, fiquem assentadinhos aí, são apenas 30 segundos e nós voltamos imediatamente. Cirurgia bariátrica, feita com responsabilidade, traz qualidade de vida.
Boa noite novamente. Nós estamos aqui diretamente da sede da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica em São Paulo, no Bari Live, o 10º Bari Live, e hoje o nosso assunto é aspectos psicológicos importantes no período do pré e pós-operatório desses pacientes. Continuando um pouquinho no pré-operatório, uma das grandes dúvidas que eu tenho, eu vejo que o sofrimento desses pacientes no pré-operatório, quando eles chegam ao nosso consultório, pelas várias tentativas de emagrecimento anteriores, eles estão realmente sofridos com isso. E muitas vezes eu pergunto, por que você veio aqui hoje, o que você quer, né? Qual que é o seu objetivo com a operação? E eles me respondem, doutor, eu cansei de fazer tratamento, eu cansei de tomar remédio, cansei de fazer dieta e eu detesto fazer exercício físico. Então, nesse momento, eu vejo que realmente ele não entende que a operação, que a cirurgia, é uma ferramenta que nós vamos construir. E essa ferramenta tem que ser utilizada por ele da melhor forma. Eu acho que o psicólogo tem um papel muito importante nisso aí, Maria da Guia. O que você pode nos falar a respeito disso? Acho que um pouco do que já foi dito, né? A instrumentalizar o paciente. Isso é o quê? Ajudá-lo a entender toda essa trajetória dele. Ele se cansou de quê? Às vezes eu pergunto aos pacientes, né? Eu faço toda uma entrevista com eles, geralmente em grupo, e vou pedindo para que eles falem sobre a trajetória, né? As buscas por tratamentos falidos, a que eles atribuem esses tratamentos, e eles vão respondendo isso de uma forma interessante, porque à medida que eles compreendem o que é deles, qual é a responsabilidade deles, onde é que eles falham com eles mesmos, eles conseguem se munir de recursos para sanar algumas falhas que existiam antes. Então, é importante a gente entender que nós recebemos no consultório 2 perfis. Nós temos um paciente que tem um desconforto emocional porque é obeso, né? Esse não é um paciente que a gente fala de transtorno emocional ou, né, alguma coisa parecida. Ele tem uma boa estrutura emocional, mas ele ainda não conseguiu perceber a dinâmica dele, as falhas dele, né, para que ele possa realmente desenvolver recursos para lidar bem com o pós-operatório. Então, esse paciente é aquele paciente que, diante de todo aquele trabalho de equipe bem estruturado, com orientação adequada da fonoaudióloga, da nutricionista, do cirurgião, da psicóloga, enfim, é um paciente que vai apresentar uma resposta muito satisfatória no pós-operatório. É aquele paciente que nós não vamos ouvir ele dizer vomito porque a cirurgia me faz vomitar, fiquei com depressão porque a cirurgia me fez, e perguntas nesse sentido. Agora, aquele outro paciente, o outro perfil de paciente, que é aquele paciente que já traz a obesidade como sintoma de um quadro emocional, esse paciente a gente ajuda ele a identificar essas dificuldades, a identificar esse quadro e orientar sobre a necessidade de um tratamento paralelo. E se esse paciente aceita isso, assimila isso, é um paciente que vai apresentar uma fluência muito positiva também no pós-operatório. Ótimo. Nós sabemos que é muito importante a participação e o apoio da família durante esse trajeto do pré e do pós-operatório. Principalmente para ajudar no grau de compreensão das alterações fisiológicas que esse doente vai se submeter. Como que você faz essa abordagem familiar, Fernanda? Tem alguma dica, algum segredo para isso? Sim, é de fundamental importância que esse paciente ele esteja inserido no seu núcleo familiar, né? Porque essa família, ela vai vivenciar junto com ele todo esse processo. Não é algo que ele vai simplesmente se isolar do meio que ele convive. Então, o marido, seja um pai, seja uma mãe, eles precisam entender o que significa a cirurgia bariátrica, como é que eu posso fazer para contribuir, para ajudar esse paciente a passar por todas as mudanças que ele vai passar. Né? Porque é ilusório a gente dizer que a cirurgia bariátrica só vai modificar fisiologicamente o indivíduo.
Isso não é real. Esse indivíduo ele vai ser modificado na sua totalidade, ele vai mudar a sua forma de pensar, muitas vezes a sua forma de agir. E a família precisa estar preparada para receber essa nova pessoa, que muitas vezes elas trazem para o consultório, mas eu não reconheço mais essa pessoa, né? Porque na sua grande maioria das vezes, o obeso ele se esconde. Ele se esconde por uma questão de impossibilidade, ele não faz as coisas que ele gostaria de fazer porque ele não se acha capaz, ele não se acha apto. Então a gente precisa trazer para a família que o quê? Que ele não está acima do peso porque ele escolheu ser gordo, né? Eu sempre falo assim, uma verdade é que ninguém escolhe ser obeso. Né? As consequências levam o indivíduo a ganhar peso, sejam fisiológicas, metabólicas, sejam circunstanciais, por questões de perdas de vida, de momentos mais estressantes. Mas o importante é que essa família também entenda esse processo desse indivíduo para que ele possa ser acolhido. Acolhido não só na equipe multidisciplinar, que vai ajudar ele a passar por tudo isso, depois de tantas histórias fracassadas, né? Porque imagine, vários tratamentos sendo realizados, você não conseguindo atingir o seu objetivo. Como é isso? Isso mina a autoestima de qualquer indivíduo, né? Então a gente precisa dar confiança a esse sujeito para que ele entenda que ele é capaz, porque o maior medo deles é, eu vou fazer a cirurgia, eu vou alcançar o que eu tanto quero. Eles não desacreditam que vão atingir o objetivo, eles têm certeza que vão atingir esse objetivo. A questão é o que eu vou ter que fazer para segurar isso com unhas e dentes. Né? A cirurgia hoje realmente ela é muito segura, né? Se ela é feita por uma equipe responsável, dentro dos critérios adequados, a possibilidade de complicações existe, não existe nada isento de complicações, é um procedimento cirúrgico, e podem ter complicações clínicas, cirúrgicas e também complicações psicológicas. Existe muita preocupação dos pacientes se o fato dele ingerir uma quantidade menor de alimento pode levar à depressão, Maria da Guia? A restrição em si, ela não leva à depressão. Eu costumo dizer que o paciente que opera com boa estrutura emocional, se ele não tem uma depressão para levar para depois, essa depressão não vai aparecer depois. Inclusive, com a Fernanda falando agora sobre a importância da família, eu também trabalho diretamente com a família no pré-operatório, porque é importante que a família também tenha essa compreensão, porque é muito comum, mas eu conheço alguém que operou e ficou depressivo, que a cirurgia fez ficar depressivo. Então é muito importante entender que a cirurgia em si não leva a um quadro de depressão. Ela pode, muitas vezes, tirar a comida, que era um elemento que mascarava alguma dificuldade interna desse paciente, e esse paciente vai ter que lidar com a dor dele sem essa proteção. Então ele vai ficar, eu falo que é como se tirasse a venda desse paciente, e ele precisa, pelo menos, estar informado no pré-operatório. O contato que ele tem que fazer com esses aspectos no pré-operatório é justamente para isso, para ele entender a importância do tratamento, e o paciente que entende isso no pré-operatório, no pós-operatório, ele não se assusta tanto com os sintomas que possam advir, porque ele já sabe que esses sintomas eram esperados de um quadro que já existia, que necessitava de tratamento. Exatamente. O nosso público está participando ativamente aqui, o programa é interativo, viu, gente? Mandem as suas questões, vamos tentar responder o máximo aqui. Então já tem uma pergunta aqui para a Fernanda, Leninha Chalo. Por que é possível voltar a engordar depois da bariátrica? Boa noite, Leninha. Vou tentar responder essa sua pergunta. Repare, não adianta acreditar que cirurgia bariátrica é mágica. E muitas vezes o paciente ele vem com essa ilusão de que a cirurgia vai dar conta da sua obesidade, né? É muito importante a gente entender que a obesidade não tem cura, e sim tratamento. Então, se é um tratamento, eu preciso aderir a esse tratamento. Eu preciso entender quais são as mudanças que eu tenho que fazer na minha vida, né? A gente sabe que assim, é um conjunto de fatores que vai fazer com que você permaneça magro,
né? Não só a qualidade daquilo que você come, a quantidade que você está se alimentando, mas também a forma como você faz. E muitas vezes o que a gente vê no consultório é o paciente chegar assim, poxa, eu não sei por que eu estou engordando. Pera lá, como é que você não sabe? Vamos tentar então trazer para a consciência aquilo que está no automático, né? Porque o comer é muito automático. Então vamos fazer uma coisa simples, vamos fazer um jornal alimentar para que você tenha essa consciência, porque assim você vai poder ver quais são as estratégias que eu vou poder traçar para conseguir atingir o meu objetivo, né? É não se afastar da realidade. Eu digo assim, erros acontecem e vão sempre existir. A gente está fadado a falhar. O importante é a gente entender como a gente errou e o que a gente pode fazer para evitar que esse erro aconteça novamente. Então, assim, um reganho acontece na grande maioria das vezes porque o paciente delega à cirurgia a total responsabilidade pelo emagrecimento, quando a gente, na verdade, tem que entender que nós é que temos que investir, né, de responsabilidade, principalmente, para que o emagrecimento aconteça e, principalmente, se mantenha. Nós sabemos que 10 a 15% dos pacientes operados podem voltar a ganhar peso de uma forma importante. E quando o cirurgião examina esse paciente, o nutricionista, o psicólogo, a gente identifica que a maioria desse novo ganho de peso, da recidiva proporcional da doença, está relacionado com a não mudança comportamental. As pessoas acham que podem operar e comerem e beberem tudo o que quiserem ao longo da vida, né? Nós sabemos que isso não é verdade. É fundamental que o paciente readquira novos hábitos para que a cirurgia seja sustentável a longo prazo. Uma nova pergunta chegou aqui, nós vamos passar para você, Maria da Guia. A Simone Costa está nos perguntando o seguinte, que muitas vezes o fato de beber em família boicota o tratamento. Existe alguma sugestão que você dá para isso? Então, é o beber em família que boicota ou é o que ela faz com esse beber em família, né, que boicota o tratamento? O beber em família, porque quando o paciente vem para a cirurgia, a gente aborda essa questão da singularidade dele, né? Ele é um ser singular que faz uma escolha singular e que o contexto não vai mudar. A mudança tem que ser interna, a mudança tem que partir dele. Ele é quem tem que mudar para mobilizar a mudança na relação dele com o meio. Então, que ele esteja atento a isso. Mas eu queria voltar um pouco no comentário ainda da Fernanda sobre o reganho de peso, né? Como a Fernanda bem colocou, é preciso que o paciente reavalie realmente as mudanças, a indisciplina que talvez ele tenha recaído, né, voltado a praticar hábitos inadequados, mas muitas vezes o paciente chega consciente dessa falha, né, Fernanda? Ele chega muitas vezes consciente, sabe onde errou, ele sabe quais são as alterações que estão levando ao ganho de peso, mas ele não tem condições porque ele está com um transtorno, às vezes, de ansiedade muito grave, um transtorno de compulsão grave, e a gente não tem como só orientar esse paciente, faça isso ou faça aquilo. Ele sabe onde está a falha, muitas vezes. O que ele precisa é ter consciência de que ele precisa usar isso como sintoma, esse sintoma, e buscar que linguagem é essa e procurar decifrar isso num processo analítico. Tá? A Regina Meneghelli está perguntando isso aqui, Fernanda. Ó. Depois que eu emagreci, estou com uma vontade de comprar sapatos. Me dá prazer, infelizmente é incontrolável essa sensação que ela tem. Ela já passou com psiquiatra e com psicólogos, e os mesmos perguntam, não dão uma definição adequada para ela, e ela está perguntando se isso é normal, essa vontade de comprar sapato. Vamos lá, Regina. A vontade de comprar sapato, como qualquer outra ação que dê prazer, quanto mais a gente estimula, mais vontade a gente tem, né? Então, o que acontece? Muito provavelmente, antes da cirurgia, você provavelmente descontava na alimentação essa vontade, né? O que lhe dava prazer era o comer. Eu não gosto muito de falar de substituição de compulsão, tá? Até porque não há, na verdade, elementos suficientemente significativos
que justifiquem essa questão do desvio de compulsão. O que eu sempre falo é o seguinte: nós somos seres que precisamos de fio terra mesmo, né? Válvulas de escape. A vida ela é tensa, está todo mundo aí, né, com seus problemas, e a gente precisa desenvolver mecanismos para lidar com a ansiedade, para lidar com o estresse. E muitas vezes a pessoa encontra isso na compra dos sapatos. Talvez antes você não encontrasse os sapatos que você gostaria, né? E agora isso te leva a pensar nessa possibilidade. O que você precisa, na verdade, é trabalhar esse mecanismo. É talvez fazer uma psicoterapia para te ajudar, na verdade, a entender por que é que você está deslocando todo o seu prazer nessa compulsão. Você disse que já passou por psiquiatras. É porque não é um transtorno, a gente não vai lhe categorizar dentro de um transtorno. Mas é importante que você faça uma psicoterapia para que você encontre mecanismos para lidar com essa sua impulsividade. Né? Então, vamos aprender a lidar com as nossas impulsividades. Como é que eu faço para não gastar tanto dinheiro se eu não tenho condição para? Né? Então, o mais importante é você entender o seu mecanismo. Eu acho interessante, eu acho que ela precisa entender esse mecanismo, mas ela precisa entender o que é isso? É compulsão. Se tinha compulsão na comida, hoje a compulsão está na compra, talvez eu vou falar sim de mudança de compulsão, de troca de compulsão, de troca de objeto. Né? Ela troca o objeto da compulsão. Num primeiro momento, ela coloca, o alimento que foi, o órgão de choque que estava ali, foi acionado, foi esse estômago. Tá? E no momento em que foi o estômago, a comida entrou como elemento simbólico disso. A comida resultou numa obesidade. A obesidade gerou um peso novo, um peso a mais, que deprime mais e que, enfim. Aí começa uma comunicação também entre a obesidade e os aspectos emocionais, um prejudicando o outro. Esse paciente opera, ele não usa esse sintoma, ele não trabalha para ver que sombra é essa desperta, né? O que tem por trás disso? Eu vou orientar esse paciente a sair ali, a olhar onde é que está a falha. A pergunta, na verdade, é: o que ainda está vazio? Que falta é essa? Qual é a falta básica que você tenta preencher na polarização? Né? Porque é polo, isso tem que ser tratado. Então, mas como é que o paciente vai ter respostas para isso? Num processo de análise onde ele mergulha no eu. Ele vai ter que voltar na história, ele vai ter que se buscar e encontrar a falta. Isso. A Andresa Urba, psicóloga também, colega de vocês, ela faz um comentário aqui que é muito bacana ver colegas psicólogas com condutas tão coerentes. E parabéns para Maria da Guia e Fernanda pelas colocações. Porém, quanto à questão da família, ela acha que o paciente deveria participar um pouco mais ativamente do que a família só ficar o carregando o tempo todo. Né? É possível a gente fazer um link quando a gente vê que existe algum distúrbio familiar, que isso seja modificado? Sim, quando a gente coloca a importância da família, na verdade a gente não está isentando o paciente, né, dessa responsabilidade. As duas coisas elas precisam acontecer. Né? O paciente ele precisa se responsabilizar. Muitas vezes o paciente chega acompanhado no consultório e quando você começa a perguntar, quem responde é o acompanhante. Né? Nesse momento você já começa a transferir a responsabilidade para o paciente. Mas você não pode deixar de levar em consideração a família, porque essa família ela pode ajudar muito esse paciente, como também pode atrapalhar muito esse paciente. Né? Existem vários casos de pacientes que chegam com uma angústia muito grande no consultório, no pós-operatório, porque a família não entende o processo dele, porque a família não auxilia, não é que a família vá fazer as escolhas por ele. No caso da bebida, por exemplo, que foi colocado, né, a família que bebe, como é que eu lido com isso? O indivíduo precisa entender que existe uma questão cultural, existe. Se a sua família é aquela família que come muito, que todos os eventos estão rodeados de comida e bebida, você precisa entender como você vai fazer a sua escolha. Né? Tem que ser algo seu, você precisa estar seguro
para poder fazer essa escolha. E o acompanhamento psicológico vai lhe auxiliar nesse processo de você poder dar conta dessas escolhas que você está fazendo, de você desenvolver mecanismos que te tornem mais assertivos. A família é suporte. Vamos fazer agora uma pequena pausa para o nosso vídeo institucional, um vídeo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, o vídeo de cirurgia responsável. É apenas 30 segundos, pessoal. Nós voltamos já. Te aguardamos. Cirurgia bariátrica, feita com responsabilidade, traz qualidade de vida. Boa noite novamente, pessoal. Nós estamos aqui diretamente de São Paulo, da sede da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, com um programa inédito. A atual gestão lançou o Bari Live e hoje ele está acontecendo o 10º episódio do Bari Live. É um momento em que nós estamos em contato direto com a população, com especialistas das várias ordens que trabalham com obesidade e também com o nosso paciente bariátrico que está em casa nos assistindo e que tem as suas dúvidas. Então nós estamos voltando, continuem mandando as suas perguntas, estamos aqui com a Fernanda Kruszewski e com a Maria da Guia, ambas psicólogas especializadas no assunto, e elas têm uma experiência muito grande para ajudar esses pacientes. Mais uma pergunta aqui, ó. A Luana Barbosa fala que a saúde mental pode ser muito afetada com a cirurgia bariátrica, que é preciso cuidar, e que ela acha que a falta de algumas vitaminas podem levar a alterações neurológicas. Ela sente falta de profissionais da psicologia e da psiquiatria preparados para atender essas pessoas. Isso é verdade? Falta profissionais no nosso país para atender essas pessoas? Parece que as equipes ainda, o número de equipe ainda são muito reduzidos, né? De equipes realmente estruturadas para oferecer esse tipo de apoio aos pacientes, ao número de pacientes que a gente sabe que necessita. Parece que é um número maior do que aquilo que a gente pode alcançar. Sobre as causas neurológicas, né, os problemas que a cirurgia pode, as deficiências de vitaminas aí, Luana, não é isso? Luana, o que eu posso dizer para você é que isso depende muito de cada caso, depende muito do paciente. Eu estou batendo muito na tecla da questão emocional, de fazer-se uma leitura sobre tudo que tem por trás da obesidade, enfim. Porque o paciente, quando ele vem para uma equipe, Luana, ele vem para uma equipe onde ele é orientado sobre tudo. Ele é orientado sob o ponto de vista médico, sob o ponto de vista nutricional, é orientado sobre os aspectos emocionais que ali na individualidade dele, no momento da entrevista, do processo com ele, o profissional vai perceber algum perfil psicológico dele, ele já é orientado sobre a importância de tratamento. Se é um paciente que tem um perfil de vítima, eu falo muito isso, inclusive, aí atendendo também a fala da Andresa, né? A família também recebe toda essa orientação, né? Se é um paciente que tem perfil de vítima, né? É um paciente que é o coitado de mim, eu sou obeso e sou triste por isso, sou infeliz por isso, sou uma pessoa que, enfim. Se ele tem perfil de vitimização, é um paciente que vai levar isso para um pós-operatório. Normalmente, é um paciente que tem uma estrutura de auto-boicote, ela vai continuar boicotando a própria vida no pós-operatório. As orientações vão ser negligenciadas. Tem que tomar vitaminas, tem que... para complementar a alimentação. Às vezes eu ouço no consultório, eu me alimento tão bem que eu não
tenho o cuidado adequado com as vitaminas, ou o contrário, eu sou tão regular com as minhas vitaminas, com tudo, que eu nem me preocupo com a alimentação, quando não é essa a orientação dada. Né? Normalmente é reflexo de um desajuste emocional que precisa ser trabalhado para que esse paciente volte que ele aprenda e que ele tenha o prazer de cuidar de si. Se ele não cuida antes e não cuida depois, ele vai ter consequência. Fernanda, a Alexandra Paixão, ela faz um comentário aqui que na rede pública ainda é muito difícil conseguir um acompanhamento psicológico para o paciente obeso. Você tem alguma coisa para nos acrescentar? Infelizmente, essa é uma realidade do nosso país, né? A rede pública carece de muita coisa ainda, né? E o acompanhamento psicológico é um deles, né? A gente tenta de todas as formas facilitar o acesso, pelo menos assim a nossa realidade lá em Salvador, é a gente tentar de todas as formas facilitar o acesso a esse paciente para que ele possa fazer esse acompanhamento pré e pós-operatório, né? Mas muitas vezes o que a gente vê também é uma desvalorização desse paciente quando recebe o tratamento, né? A gente já teve um caso que foi dado ao paciente todo o acompanhamento multidisciplinar e esse paciente simplesmente não ia, né? Então a gente carece. A gente ainda tem que evoluir muito enquanto país, na verdade, né, para dar conta da nossa população de uma maneira mais efetiva. Na verdade, é fundamental que todos os pacientes operados sejam acompanhados, né, por uma equipe multidisciplinar ao longo da sua vida. Isso não acontece só no primeiro mês de pós-operatório, só no primeiro semestre de pós-operatório, né? Ele tem que ter um médico e tem que ter uma equipe de referência, e esse acompanhamento nós costumamos falar que é ad eterno, porque a obesidade é uma doença crônica e incurável. Nós conseguimos fazer um bom controle desde que o paciente seja adequadamente acompanhado. Uma outra pergunta que chegou do Aglailton Oliveira Magalhães, ele comenta sobre o alcoolismo, que após a cirurgia bariátrica pode tomar o lugar da compulsão pela comida, ou existem outras causas disso? O alcoolismo é mais frequente no pós-operatório do que no pré? O que vocês pensam a respeito disso? Eu vejo que o paciente já tem uma predisposição. Ele tem alguma compulsão, e essa compulsão ela pode recair depois da cirurgia, com o emagrecimento, até a questão mesmo do corpo já não suportar mais o álcool da forma como suportava. A questão cultural, como já foi colocada também, de que beber é algo que faz parte do social, enfim. Então, existem vários fatores, mas esse paciente ele já apresenta uma predisposição. Ele já tinha algum histórico, alguma predisposição, embora eu já tenha ouvido profissionais contra essa percepção, né, dizer ao contrário dessa percepção, mas ele já tinha alguma ligação, alguma tendência para o uso de drogas. Tá? É a busca do alívio, continua sendo a busca, né, para preencher algo que ele ainda não acessou. Eu acho que essa questão do álcool é muito importante, porque é um assunto que é recorrente, na verdade, na vida dos pacientes. Eles trazem isso para o consultório, né? Em termos de estudo, em termos de prevalência, ela não aumenta após a cirurgia bariátrica, né? O que o paciente precisa entender, na verdade, é que o corpo dele está modificado. Você não pode usar a mesma quantidade que você usava antes da cirurgia. Né? Uma vez conversando com um dos médicos que eu trabalho, ele me falou de uma forma bem assim, bem fácil da gente entender. Se um sujeito, digamos que tenha 150 quilos, e ele toma 150 ml de uma determinada bebida, você está dizendo o quê? 1 ml para cada quilo do corpo. Se ele emagrece 30 quilos no pós-operatório e continua bebendo os mesmos 150 ml, ele está bebendo excessivamente para aquele peso dele, para aquele novo peso. Então, assim, a reação orgânica, ela vai ser diferente, né? Mas, assim, do ponto de vista de estudos científicos, não há comprovação, de fato, de que em cirurgia bariátrica haja uma prevalência maior de abuso do álcool. O que eu observo na clínica diária é exatamente isso. A maioria dos pacientes que apresentam algum grau de alcoolismo maior no pós-operatório, ele já cursava com grandes ingestões alcoólicas antes. Só que muitas vezes ele omite isso para toda a equipe
e isso acaba recrudescendo, né, ficando um pouco mais enfático no pós-operatório. Porque, infelizmente, parece que a pessoa muda tanto que tudo o que acontece na vida dela depois da cirurgia bariátrica, o que é de bom, o que é de ruim, é por causa da cirurgia bariátrica. E nós sabemos que não é bem assim. A cirurgia tem boas consequências e tem consequências ruins se ela não for adequadamente controlada. Ao álcool aí, doutor, essa explicação fisiológica, né, que a Fernanda acaba de apresentar, claro, é fato, né? Mas quando a gente vai identificar, não é pela quantia que ele bebeu no dia, se ele se tornou, nós vamos defini-lo como alcoólatra pela a quantidade de vezes durante a semana que ele precisa do álcool. Então, aí é que então, assim, não tem muito uma relação direta com a questão fisiológica, ao meu ver, por isso. Tem técnicas, né? Nós sabemos que algumas técnicas facilitam a absorção do álcool e podem mudar esse comportamento pós-operatório. Eu acho que nós, como equipe, nós temos a responsabilidade de dar um recado para esse paciente que está aí nos ouvindo. O nosso recado é o seguinte: não é proibido beber no pós-operatório, mas quando fizer, faça muito moderadamente, né? Se você tinha o hábito de beber uma vez por semana, passe a beber muito menos a cada 2 semanas. Então nós temos que cuidar do álcool no pós-operatório e tratar isso aí de forma cuidadosa e responsável. Uma nova dúvida que chegou aqui é da Jussi Souza. É interessante, ó, a dúvida da nossa espectadora. Ela tem 5 anos de cirurgia bariátrica, ela se vê magra, mas ela está sempre querendo emagrecer. Ela sempre continua querendo emagrecer, não quer sair da alimentação, tem receio de voltar a engordar. Isso é comum? É bastante comum, né? Mas a gente tem 2 coisas que a gente precisa levar em consideração. O paciente obeso, geralmente, ele vem com uma distorção de imagem corporal, né? Ele não tem uma consciência real do seu próprio corpo. Essa representação corporal dele, ela está distorcida. E isso é um dos aspectos que a gente trabalha muito no pós-operatório, né? Para que o paciente entenda, dê tempo para que o cérebro entenda também que aquele emagrecimento aconteceu e para que ele construa, diante das experiências, essa nova imagem corporal, tá? Por isso que às vezes fica essa questão do paciente chegar e dizer assim: eu sei que eu estou emagrecendo porque minha roupa está folgada, porque eu consigo entrar naquele vestido que já não cabia, mas se olhando no espelho, ela não tem essa dimensão. Então a gente tem alguns exercícios, alguns treinos que a gente faz para que ela trabalhe essa questão da imagem corporal. Outra coisa é essa questão da ansiedade de sempre estar querendo, buscando um corpo mais magro do que aquele que você tenha. A gente liga o sinal de alerta, porque isso pode, e é claro que eu não estou dizendo que é o caso dela, mas a gente precisa entender em que contexto isso está acontecendo, porque isso pode trazer para a gente alguma sinalização de um outro tipo de transtorno alimentar, né, que poderia ser uma anorexia, e a gente, na verdade, tem que trabalhar o paciente para que ele não saia de uma obesidade para entrar em outra patologia, né? Então, assim, eu sugeriria que ela fosse a um psicólogo fazer um acompanhamento mais de perto para que ela pudesse ter uma melhor compreensão mesmo desse processo que ela está vivenciando. E o que vocês acham do não reconhecimento da nova imagem? Tem alguns pacientes, é raro isso acontecer, mas eles não se veem com aquele peso atual, né? Existe alguma forma da gente fazer algum tipo de prevenção ou de realinhar esse paciente no novo corpo? Então, foi colocado agora que esse paciente, né, todo obeso, traz uma distorção da imagem. E aí a gente precisa entender que nós temos aquele obeso que traz essa distorção da imagem, que vai levar um tempo para ele alinhar a imagem, mas que não é um quadro psicopatológico, não é um paciente que não se trata de um quadro psicopatológico. Agora, quando ele cai no transtorno alimentar, num quadro de anorexia nervosa, por exemplo, ele nunca consegue, ele está ali esquelético, ele está desnutrido já, mas ele não consegue se ver magro. É o que eu vou chamar, a gente chama de compulsão restritiva, né? Ele sai da compulsão da ingesta para a compulsão restritiva. Então, é um paciente que precisa de apoio multidisciplinar, inclusive com psiquiatra, ele precisa da medicação para isso também.
essa reconstituição simbólica do todo mesmo, é entender porque tudo é linguagem, está tudo relacionado a uma história que ele já trazia, ao mundo interno, são conteúdos de inconsciente ou conteúdos de sombra que a gente chama, e que precisam ser lançados luz sobre isso. Tá? Existem outros transtornos também que necessariamente não têm o transtorno alimentar, a dismorfia corporal, né? Os transtornos dismórficos corporais, eles não têm necessariamente, não estão associados a um transtorno alimentar, mas que passa pela neurose grave, é um processo de ansiedade grave, e às vezes eles percebem uma parte do corpo só, eles não se acham todos defeituosos, mas às vezes eles se fixam a uma parte do corpo. Todos precisam de tratamento, inclusive com psiquiatra. A Lilian Longo também traz uma dúvida para a gente. Se existe alguma sugestão para os pacientes que têm medo de comer após a operação, em função de apresentarem a síndrome de dumping? Então, Lilian, de novo, é muito importante que vocês façam um acompanhamento psicológico pós-operatório, exatamente para vocês tratarem dessas questões, né? A síndrome de dumping, eu acho que a grande maioria sabe, né? Aquela reação que alguns pacientes desenvolvem ao consumir açúcar e ou gordura, né? E é uma sensação de mal-estar. Então, assim, o paciente, ele não comer por medo de uma possibilidade, né, traz para a gente uma sinalização também. Então, assim, é importante que você trabalhe no seu acompanhamento pós-operatório esses medos, para que você desenvolva ferramentas para lidar com isso, porque o medo, ele tem que estar num determinado nível. Se ele está no nível muito elevado, ele paralisa. E a gente não quer nenhum paciente paralisado depois da cirurgia. O objetivo, na verdade, é tornar os pacientes funcionais. Então, cirurgia nenhuma é para piorar a qualidade de vida de ninguém. Tá? A cirurgia bariátrica, ela vem para ajudar a melhorar a qualidade de vida de vocês. E se um paciente tem síndrome de dumping, a gente tem que desenvolver as ferramentas que ele precisa para poder lidar com isso, né? A mesma coisa que a gente diz daquele paciente hipertenso que tem que cuidar da hipertensão ao longo da vida. Então, assim, vamos entender primeiro o processo para a gente poder saber como lidar com ele da melhor maneira possível. Outra coisa interessante que às vezes nós observamos no dia a dia também do consultório, é aquele paciente que tem muito interesse de ser operado, mas ele tem muito medo das complicações ou do grau de mortalidade que pode acontecer com essa operação. O que nós podemos fazer do ponto de vista psicológico para auxiliá-lo a vencer essa situação? Esse é aquele paciente que, se opera, ele pode vivenciar, inclusive, esse medo de comer, né? Ele vai ter medo de tudo, porque o que está presente aí no universo desse paciente é insegurança. Agora, insegurança também de quê? Vamos ver de onde nasce, de onde vem, né? Onde é o ponto X disso? E eu costumo dizer para esses pacientes, então, eles precisam, no pré-operatório, quando ele chega com muito medo de operar, normalmente não é um paciente que vai passar pelo pré-imediato e já operar. Então, ele é um paciente que vai precisar entender o medo, a insegurança, porque às vezes ele desloca medo de outras coisas para o medo de comer, para o medo do dumping, para o medo de operar, mas é um medo da vida. E que medo é esse? Então, eu vou ficar chata mesmo, gente, vou falar de novo. É simbólico, vamos ver o que é isso. É linguagem. É a linguagem do inconsciente, precisa ser acompanhado. Eu digo que uma das coisas mais importantes para o paciente é ele ter certeza de que é isso que ele quer, né? Isso é de fundamental importância. Porque se ele não sabe o que ele quer, significa que ele ainda não entendeu o que ele vai vivenciar. Então, ele precisa amadurecer um pouquinho essa ideia, né? E isso é uma das funções que a gente faz no pré-operatório. É entender a consciência desse paciente e o grau de investimento que ele está fazendo nesse processo da cirurgia. Às vezes ele até sabe o que quer, mas ele não tem, o medo deslocado está ali impedindo o tempo todo. Eu acho que é importante esse saber o que quer. A gente trabalha muito, né, Fernanda, com o adolescente, porque o adolescente ele ainda chega numa fase que
É muito oba-oba, a vida ainda está muito ali sendo descoberta, é imediatista, e o imediatismo faz parte do perfil psicológico do adolescente. Mas um adulto, às vezes, ele até sabe o que quer, mas é um medo deslocado que ele não tem explicação para ele, que está ali em todo passo. Às vezes, geralmente está arraigado no medo de tomar decisões e assumir responsabilidade pelas consequências das decisões tomadas. Isso. Uma noite maravilhosa, não é, gente? Muito interessante. Pena que o nosso tempo está se esgotando. Mas não fica triste, não. Semana que vem, dia 12, às 20 horas, estaremos aqui novamente com temas na área nutricional, sobre alimentação, cozinha experimental. Com certeza vai ser um novo momento onde nós vamos poder desfrutar disso aí. Vai um recado importante para o nosso paciente bariátrico que está aí. Uma grande preocupação das equipes que cuidam desses pacientes é que nós achamos que vocês ficam muito na rede social, mas nem sempre em redes sociais benéficas. Vocês ficam discutindo o problema de um e do outro e, na verdade, vocês têm que estar ligados aqui, viu, gente? Na Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Aqui é o nosso foco. Aqui você tem informações fidedignas sobre o seu problema. Nós temos um site interativo, vocês podem fazer perguntas, sempre vai ter um profissional de alto nível recomendado pela sociedade para poder ajudá-lo e auxiliá-lo aí nessa situação. Uma boa noite para todos vocês, um grande beijo e esperamos encontrá-los novamente na próxima semana. Nós vamos terminar agora com um novo vídeo educacional da Sociedade Brasileira. Agradecemos também a presença da Fernanda, da Maria da Guia, de toda a equipe aqui que nos ajudou, né? E principalmente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Boa noite a todos. Cirurgia bariátrica, feita com responsabilidade, traz qualidade de vida.